Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer esse lindo tronquinho reaproveitando vidros de conserva que vocês vão poder usar como luminária ou até mesmo como vaso. Se gostarem, deixe seu like e um super hype como forma de agradecimento. Eu sou Marilene Tati e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. E bora lá aprender! Então, para fazer essa peça aqui, eu vou usar esses vidros de conserva que todo mundo tem aí em casa. Vamos reaproveitar. Em primeiro lugar, eu lavei todo ele, passei um álcool. Então aqui, primeiramente, eu vou preencher esse espaço aqui, para tornar reto esse vidro. Um pedaço de massa de biscuit, vocês podem usar qualquer cor que vocês tiverem aí, qualquer restinho de massa, que vai dar super certo. Depois a gente vai encapar, então não vai aparecer. Pode ser até uma massa que já tá meio ressecada aí, que vocês estão contando como perdida. Vamos aproveitar e fazer esse preenchimento aqui, ó. Vocês podem fazer até com papel alumínio, porém eu prefiro fazer com massa, eu acho mais legal, e depois a gente pode ainda apertando a massinha e adequando bem direitinho, deixando bem reto com a massa que a gente vai sobrepor depois. Então aqui vamos fazer esse preenchimento, nada de frescura, só preencher mesmo. Não precisa se preocupar em alisar muito, com rachadura, nada disso. Então aqui fiz o preenchimento e vamos deixar de lado para preparar a massa. Então, aqui eu tingi uma massa natural com a cor ocre ouro, tinta para tecido da Acrylex, mas eu não vou deixar nesse tom, eu vou ainda fazer uma misturinha. Aqui eu tenho uma massinha, é um marrom bem escurinho, e eu vou colocando aqui aos poucos, misturando, até dar uma escurecida nessa massa, para ela não ficar tão aberta. Caso vocês queiram fazer direto com massa marrom, vocês podem fazer também. Tingem a massa na cor e deixa assim. Eu vou fazer num tom mais claro, porque depois eu quero fazer uma pintura e eu acho que vai realçar melhor. Então aqui vocês vão colocando aos pouquinhos massa marrom, até vocês ver que chegou um tom que ficou não muito escuro e também não muito clarinho. Então, vou misturar a massa e já volto aqui para mostrar para vocês. Então, aqui já misturei a massa, ela ficou meio mescladinha, mas é assim mesmo que eu quero. Vou pegar um pedaço dessa massa e vou colocar na base do tronquinho. Vamos fazer tipo um preenchimento aqui também. Fazer um rolinho, passe uma cola e vão colocando nessa base. Não precisa ser nada certinho, gente, nada. Pode ficar bem rústico mesmo. Então, feito isso, agora a gente vai fazer uma pintura aqui antes de começar a encapar. Eu vou usar a tinta PVA amarelo ouro e um pouquinho de tinta vermelha, também da tinta PVA. Então, essa pintura vocês têm que fazer antes de encapar, porque depois a massinha vai vir por cima da pintura, a gente vai fazer uma colagem, então tem que ser feito antes. Então, só aqui na parte da frente, vocês vêm pintando com essa tinta amarela. Então, aqui coloquei a tinta amarela, vou colocar uma pontinha de tinta vermelha. Antes que a tinta amarela seque, vocês vão ter que fazer isso para ela se misturar
e dar aquele tonzinho, ó. Então, feito isso, vocês vão umedecer a ponta de um cotonete e vamos retirar a tinta aqui um pouquinho, de forma arredondada. Vão limpando. Daí vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, menor ou maior. Tem que estar bem redondinho. Então, feito isso, vamos aguardar secar um pouquinho essa tinta para a gente seguir. Então, aqui acelerei a secagem com o secador de cabelo. Então, vou passar uma camada de verniz vitral na cor amarelo ouro. Só nessa parte que eu fiz a pintura, nessa parte amarela. Suavemente vou passar esse verniz e depois a gente vai aguardar secar também. Então, dá para começar a colar as partes de laterais com a massa que a gente preparou ali. Sem esfregar muito o pincel, vocês vão passando bem suavemente. Não passar muitas vezes para não tirar a tinta. Então, aqui depois da tinta vitral já seca, com a tinta PVA a gente vai fazer uma árvore seca, apenas galhos. Vocês fazem primeiro o tronquinho, bem simples, manual mesmo. Tá, gente? Então, depois de secar essa tinta PVA, vocês vêm e passam ainda o verniz vitral sobre essa parte que a gente pintou aqui com a tinta PVA, para que depois não tenha perigo de descolar, para deixar bem firme, bem fixa essa tinta. Então, aqui eu já abri um pedaço de massa, mais ou menos do comprimento, que dê toda a volta no pote. Não muito fina, gente, tem que ser um pouquinho grossa, para que depois a gente possa fazer a textura de madeira. E se for muito fininha, depois pode rasgar. Aqui a gente vai dar só uma recortada. Não vou deixar muito retinho aqui, ó. Bem rústico. E aqui em cima vocês também não vão recortar, ó. Vocês percebem que ela tá assim, ó, toda bagunçadinha a ponta, mas vocês vão deixar assim, que é para deixar bem rústico mesmo. Então, eu vou passar cola em toda a volta, deixando apenas essa parte que a gente pintou sem a cola, que essa parte vai ficar exposta. Então, a gente não pode colar nada aqui, ó. Vamos pegar bem onde a gente fez a pintura. Então, aqui vou começar a colar, ó. Pegar essa parte aqui que ela tá irregular e vou começar aqui pela frente. Vocês podem deixar aqui uma parte a mais sobrando em cima. Aqui pode ficar bem desregular, ó. E aqui vocês vêm ajeitando. Vamos dando toda a volta.
Não precisa alisar muito, pode deixar bem rústico mesmo. Então, ali também eu passei cola só até em toda a volta dessa pintura. Vou colocar aqui e vou recortar, então, para deixar exposta a pintura, como eu falei, ó. Vão cuidando aqui, ó. Que vocês vêm rasgando os pedacinhos, ó, e vão preenchendo. Passe um pouquinho de água para unir a massa. Também não precisa unir muito, porque a gente vai fazer a textura, isso aqui nada vai aparecer. Vamos dar uma alisada aqui embaixo também, ó. Deixando bem irregular, como se fosse umas raízes, ó. Então aqui vocês notem que eu venho umedecendo, que depois pra gente fazer a textura, ela estando bem molinha assim, fica bem melhor para fazer, ó. Vamos fazendo os preenchimentos com a massa. Então aqui primeiro vocês fazem esses preenchimentos e depois vocês umedeçam toda ela e daí vocês vêm tirando essas marcações onde a gente fez as emendas. Então isso pode ser feito depois. Primeiro vão colocando massa onde vocês acham que tem que colocar. Façam rolinhos e vem colando assim, ó. Tá, pessoal? Então, aqui já fiz todos os enxertos que eu queria. Agora, só vou alisar com um pouquinho de água. Deixa eu botar uma raiz aqui mais grossa. Então, com a água, agora eu vou deixar bem molhadinha essa massa e vou alisar bem essas emendas para que depois que seque ela não formem rachaduras. Então ela tem que estar bem lisinha. Então aqui já alisei bem, passei um pouquinho de cola aqui nessa parte interna, onde eu vou colar um rolinho. Como a minha peça aqui já tá bem molhadinha, que eu fui molhando e alisando, eu coloquei um pedaço de EVA que vai ficar melhor para mim trabalhar. Não preciso tocar. Tá, gente, ó, reforcei essa parte aqui. Daí eu venho ajeitando. Com um pincel modelador e um pouquinho de água, vou unindo aqui também, ó. Tá, pessoal? Então, toda a parte da massa já foi colocada. E estando a massa ainda molinha, agora a gente vem fazendo as marcações. Vocês podem usar pincel modelador, a pontinha fina, ou essa outra ferramenta, onde é que tá? Ou essa ferramenta aqui, ó. Eu prefiro o pincel modelador, porque como ele é de silicone, ele não vai grudar, daí fica mais fácil e desliza melhor.
Então aqui eu já estava esquecendo, pessoal, antes de fazer a textura aqui, a gente tem que fazer ainda um detalhe aqui na frente, ó. Aqui eu fiz um rolinho, a massa bem grossa, ó. Não pode ser fininha, que a gente vai fazer só um detalhe. Aqui eu vou recortar, deixando ela quadradinha assim, com essa textura. Vocês não alisem, é bem assim. E aqui eu vou colando aqui na frente, a gente vai fazer assim como vai ficar mais aprofundado essa parte. Para dar profundidade à imagem que a gente pintou ali. Coloque um pouco de cola e daí vamos fazer toda essa volta aqui, ó. Essa parte que a gente recortou fica pra dentro. Vamos dando toda a volta. Aqui também eu venho com pincel modelador, vou alisando e unindo novamente essa massa. Pessoal, esse pincel modelador aqui eu já ensinei no canal, quem quiser aprender, vou deixar aí na descrição o link desse vídeo. Quem quiser fazer, é super prático para fazer e é maravilhoso para a gente trabalhar. Então, quem quiser aprender é só clicar no link e já vai ter a aula completa para vocês. Então, aqui após ter integrado bem a massa que a gente colocou na anterior, a gente vem abrindo aqui, ó, dessa forma. Pode dar uns beliscõezinhos, vir ajeitando. Tá, pessoal? Olha, então deu aquela aprofundada na paisagemzinha ali que a gente fez, ó. Caso já tenha umedecido não, secado já a parte, sem vocês fazer textura, vocês vão deem mais uma umedecida em toda ela, que vai facilitar então a gente trabalhar agora com ela mais úmida. Então as últimas retocadas, que depois a gente não vai mais mexer aqui até secar. Então, aqui a textura, vocês vêm umedecendo sempre o pincel modelador e vão fazendo as marcações. Aqui eu vou fazer um caminhozinho. Pode aprofundar. Essa parte aqui não faz parte do tronco, tá, pessoal? Aqui vou marcar aqui. Tá, pessoal? Então, assim, vamos aguardar secar bem de um dia para o outro, para depois a gente seguir com a nossa peça, fazer todos aqueles acabamentos que a gente vai fazer, tá bom, pessoal? Então, aqui eu vou usar para pintura tinta PVA na cor marrom e também na cor preta. Vou colocar aqui um pouquinho e vou diluir em água, deixando bem fluida essa tinta.
Então, na cor preta eu vou usar bem pouquinha, só para mim dar uns retoques. Também vou diluir. Aqui eu peguei um paninho bem macio e umedeci. E vou vindo passando em toda a peça essa cor marrom. Aqui eu vou colocar uma pontinha de preto em alguns locais apenas. E enquanto ela ainda estiver, essa tinta estiver molhada, eu já vou vindo passando o paninho úmido. Não vou deixar secar. E aqui eu venho limpando. Tá, pessoal? Vai ficar dessa forma. Então, aqui nessa parte de dentro, para dar mais profundidade, eu vou pegar só um pouquinho de marrom e vou colocar mais o preto, para ficar bem mais escuro. E aqui eu vou limpar só na volta, né, deixando essa parte interna aqui bem escura. Vou aproveitar o pincel sujo com tinta preta, também vou dar uma sombreadinha aqui na parte da pintura. Bem pouquinha coisa, ó. Tá, pessoal? Então, pronto o tronquinho, vamos começar a decorar. Então, aqui a decoração eu vou fazer com moranguinhos e folhas. Moranguinhos bem pequenos, massa em torno de 1,5 gramas, 2,5. Vocês vão fazer bolinhas. Moranguinho bem simples, não precisa estar pesando, vão fazendo bolinhas. Mesmo que algumas fiquem maiores, outras menores, não tem problema. Fiz a bolinha. Ela ficou em formato de gotinha, aqui vou dar uma leve achatada. Dessa forma. Daí aqui eu venho com um bolhador bem pequeno e vou fazendo umas marcaçõezinhas, ó. Bem simples. E aqui com a pontinha do palito também faço umas marcações um pouco menor, ó. São moranguinhos bem pequenos mesmo. Vocês podem decorar com flores ou outra coisa que vocês quiserem, tá, pessoal? Esse aqui eu quis fazer com moranguinho por ser uma cor vermelha, bastante vistosa. E eu achei que ia ficar legal. Faz esse formatinho. E aproveitem, pessoal, já vão deixando seu like também. Compartilhe com seus amigos que queiram também aprender essa peça, que de repente eles vão gostar também muito, tá, pessoal? Se inscreva no canal que ainda não é inscrito. E no momento que vocês derem um like no vídeo, vai aparecer a opção hypar. Vocês também, se quiserem, estiverem de acordo com a vontade de vocês, aproveitem também e já hype esse vídeo. Vai me ajudar muito a poder estar trazendo mais conteúdos aqui para vocês no canal, tá bom, pessoal? Vamos usar a nossa moeda de troca. Então, assim vocês vão fazer vários moranguinhos e vão dar uma secadinha o suficiente para criar uma casquinha, para que na hora de colar não esteja tão molinho, tá, pessoal? Então, aqui para as folhinhas eu vou usar esse cortadorzinho aqui, ó, em formato de gota. Vou usar 2 tamanhos, um menorzinho e um maior. Aqui eu vou abrir uma massa não tão fininha, também não muito grossa, tá, pessoal? Então, assim vocês vão recortar várias folhinhas dessa forma.
Vocês podem também utilizarem algum molde vazado que vocês tiverem de folhinha, já aproveita e vai facilitar bastante o trabalho de vocês. Então, aqui recortei, vou vir suavemente apertar toda a volta da folhinha para tirar aquele vinquinho do corte. E aqui eu vou pegar uma a uma, com a esteca faquinha eu vou fazer a marcação das nervuras. E uma no meio. Fazer as marcaçõezinhas para não deixar a folhinha tão lisa. Tá, pessoal? Vou dar aquele movimentozinho e tá pronta a nossa folhinha. Daí, então, assim, vocês fazem várias para que depois vocês só vão colando. Marcaçõezinhas. Então, aqui eu já adiantei bastante florzinhas. Florzinhas não, folhinhas, morangos e algumas florzinhas também, ó. Que eu fiz com um moldezinho bem pequeno, umas florzinhas brancas, que depois eu vou colocar um miolinho amarelo. Então, a gente vai começar a colar essas frutinhas. Então, aqui eu fiz alguns rolinhos, que vamos começar por eles. Coloco um pouco de cola e vou subindo. E venho colando esses rolinhos aqui de forma bem aleatória. Tá, pessoal? Feito isso, agora então a gente vai intercalar folhinhas e moranguinhos, colando todos sobre esses galhozinhos aqui, ó. Vão formando então o nosso galho de morangos. Passar cola atrás de todos não, vou passar de alguns, daí conforme eu vou precisando, eu vou passando mais. Pegar alguns morangos também, já vou passar cola. Aqui vocês viram que eu fiz vários pequenos, fiz uns maiorzinhos também, ó. Então, tem vários tamanhos. Então, feito isso, decoradinho, vamos colocar então aquelas florzinhas brancas. Daí vocês coloquem quantas vocês quiserem. Então, aqui tinta PVA verde musgo. Eu só vou dar uma retocada nessas folhinhas. Pode ser com pincel mesmo. Abasteçam o pincel com tinta, limpem num paninho ou num guardanapo, para não ficar muito, e vão fazendo essa pinturinha, ó. De baixo para cima na parte interna. Bem pouquinha tinta. É verde oliva, pessoal. Eu acho que eu falei verde musgo, mas é verde oliva, viu? Esse verde que eu tô usando. Com a tinta PVA, então, marrom escuro, também a gente vai dar uma retocada nesses morangos.
umas pinceladinhas aqui, ó, bem acima dos moranguinhos, de cima para baixo. Isso vocês vão fazer depois que a peça, que os moranguinhos, tudo já tiver bem seco. Porque vocês vão fazer molhado assim, fica um pouco mais dificultoso. Então, com o auxílio de um palito de dente, aqui a gente vai fazer pontinhos nesses morangos. Bem aleatório. Então, pessoal, essa peça aqui vocês vão poder usar como luminária, utilizando essas lâmpadas de LED. Vocês podem usar vela, essa vela de acender mesmo. Como ela vai estar aberta aqui, vai ter bastante oxigênio, sempre vai ter a troca de oxigênio ali, ela vai se manter acesa o tempo inteiro. Então, vocês podem usar tanto a vela de acender, a vela normal, como também aquelas velas que a gente compra, que ela é a bateria. Então, qualquer esse tipo de vela vocês podem usar. E também vocês vão poder usar para colocar folhagens, aquelas folhagens que vocês lavam a raiz e ela se dá bem só na água. Fica super legal esses tipos de folhagem e dura bastante aqui na água. Só fazendo a troca da água que vocês vão ter a folhagem sempre verdinha e vistosa, tá bom, pessoal? Então, as duas sugestões para esse vaso, para esse tronquinho, são estas. Então, aqui eu tenho uma vela aromática, eu vou acender ela ali dentro do tronquinho para vocês verem como fica, tá, pessoal? Então, pessoal, esse é o resultado da nossa peça de hoje. Use sua criatividade, coloque folhagens, flores artificiais e o que vocês acharem melhor para decorar esse tronquinho, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau!